A Klabin divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2023, teve um resultado aqui acima das expectativas, nós já vamos ver o quanto foi acima, mas primeiro vamos dar uma olhada aqui em como foram os números. Bem-vindo ao canal Top Ações, não esqueça do like no vídeo, sempre importante seu like também, sua inscrição no canal, tá? Então, o EBITDA ajustado da empresa aumentou 13% em relação ao mesmo período do ano passado e 2% em relação ao trimestre anterior. O lucro aumentou 60% em relação ao trimestre anterior e 44% em relação ao ano passado. O endividamento da empresa deu uma leve reduzida, ela deu até inclusive já está finalizando aqui o projeto Puma, né? Inclusive, dívida por EBITDA também ficando em 2,6 dentro aí dos seus conformes de dívida. Então tá bem tranquilo aqui o endividamento da empresa, investimentos, ó, como a gente pode ver, deu uma reduzida também, né? Isso aqui colabora bastante, ela já está no processo final do Puma, conforme eu disse. A receita diminui 5% em relação ao trimestre anterior, mas aumenta 9% em relação ao ano passado. O volume aí acabou ficando um pouquinho abaixo, 5% em relação ao trimestre anterior e 2% em relação ao ano passado. Vamos dar uma olhada agora nos detalhes. Mas a gente vê aqui que foi positivo, a gente já vai comparar com a expectativa do mercado. A produção aqui de celulose e papéis teve uma redução em relação ao trimestre anterior e também em relação ao trimestre do ano passado em papéis. Celulose foi acima, né? Então, essa redução aqui, a empresa inclusive explica que a Klabin fez uso de flexibilidade de seu modelo de negócios e realizou paradas na produção mercadológicas de counterboard, privilegiando a rentabilização das operações. Nós tivemos aqui realmente alguns momentos não tão favoráveis ao counterboard, então ela acabou dando uma reduzidinha aqui nos volumes. Vamos ficar atento como é que sai nos próximos trimestres aí essa parte do papéis aqui counterboard, tá? Paradas programadas não tivemos nesse trimestre, mas no próximo trimestre teremos duas aqui, como a gente pode ver na Ortigueira e na Correia Pinto. Já tivemos da Ortigueira, que não está ainda nesse resultado, né? Teremos uma também em julho aqui. Então, são paradas normais programadas que a empresa vai se organizando em relação à produção, né? O volume de vendas, então nós vemos o que ela produziu, olhando o volume de vendas, teve mais ou menos um reflexo ali também da produção, né? Então, a celulose acabou aumentando 12%, enquanto papéis caiu 17% por conta do counterboard. Então, ela deu até uma reduzidinha ali na produção por conta disso também. Embalagens diminuiu 2%. A gente viu que celulose acabou indo bem. E a empresa justifica que o volume de venda de papel foi 17% menor em relação ao mesmo trimestre do ano passado, porque o resultado da queda das exportações da Kraftliner devido às condições de mercado. Nesse contexto, a Klabin privilegiou conversão de papel em papelão ondulado, utilizando a flexibilidade que ela tem aqui no modelo de negócio. Então, vamos ficar atento ao counterboard, não teve aqui um bom trimestre mesmo, né? A receita, então, da empresa aumenta aqui 26% na celulose em relação ao mesmo trimestre do ano passado e diminui em relação ao trimestre anterior por conta, né, diminuiu 6% por conta do preço da celulose, deu uma recuadinha aqui em relação ao quarto trimestre, mas ainda assim foi muito bem aqui a celulose. Eu acho que foi aqui que talvez tenha surpreendido o mercado, tá? Papéis aqui caiu 11% em relação ao trimestre anterior e também em relação ao trimestre do ano passado caiu 12%. Então teve uma queda puxada pelo counterboard. Novamente a gente tem que ficar de olho aqui. Os preços deram uma atrapalhadinha, o volume, então não foi tão legal aqui, né? A embalagem subiu 2% e 8% quando a gente compara com o ano passado. A receita, então, por final das contas, cai 5% aqui em relação ao trimestre anterior, mas fica 9% acima do mesmo trimestre do ano passado. Observando aqui, então, a unidade da celulose, aumentou aqui 12%, ó, todas elas foram bem estáveis aqui. O preço líquido, como eu disse, ó, diminuiu mesmo em relação ao quarto trimestre, aqui tanto no fluff, que ainda tem algum trabalho feito, quanto na fibra curta. Celulose total diminuiu 6%, mas em relação ao trimestre do ano passado, aumentou bastante aqui. Então, nós tivemos o topo aqui do preço da celulose nos últimos trimestres aí do ano passado, e agora ela começa caindo normal, mas repito, foi bem aqui a celulose, né?
E aí, quando a gente observa unidades de papéis, teve aqui o aumento de 11% nos cartões revestidos, mas o Counter Board teve essa queda de 40%, como nós vimos, né? O preço aqui aumentou 14% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, em relação ao trimestre anterior aumentou 8%. Cartões revestidos, enquanto o Counter Board caiu 8% em ambas as comparações, tá? Papel, de qualquer forma, ainda fecha positivo em 3% e 6% aqui nos preços, né? Mas vamos ficar atento aqui ao Counterboard na sequência. E quando a gente observa o custo caixa, como eu já havia dito, a tendência é ir reduzindo, né? Embora o mercado ainda tenha medo aqui, a gente vê os químicos já dando essa realizaçãozinha, diminuindo os custos dos preços aqui dos químicos que estão nos topos, né? Alguns já começam a realizar, outros ainda resistem um pouco, só que tende a continuar melhorando mais um pouco. Pessoal e serviço diminuiu, combustível diminuiu, outros diminuiu, e a questão aqui foi a madeira que aumentou, não por conta do preço da madeira, não, na verdade foi o volume aí que ela acabou tendo que comprar mais madeira no mercado. Ela fala aqui, ó, conforme planejado e previamente comunicado ao mercado, em função da utilização de madeira de terceiros durante o primeiro ciclo do Puma 2, o custo de caixa deu essa aumentada. Então foi ali o uso da Klabin, né? Normal isso eventualmente acontecer, ela tem até uma produção interessante aqui mais para o futuro acontecendo na madeira, tem que dar tempo aí para essa produção ir aumentando, né? O custo caixa, então, ela nos mostra aqui que deu esse salto de 15% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, embora tenha estável em relação ao trimestre anterior, né? E aqui está, ó, madeira tem um belo de um custo, pessoal. Também a madeira foi aqui o vilão do trimestre. Químicos também é importante, foi bem tranquilo dessa vez aqui, né? Bom, continuando aqui o resultado da Klabin, temos então o EBITDA por segmento, ele é ajustado aumenta 2%, como nós vimos em relação ao trimestre anterior, e 13% em relação ao ano passado. Porém, na celulose que está aqui o ganho em relação ao trimestre do ano passado, 42%, e uma perda de 3% em relação ao trimestre anterior. Papéis e embalagens aumenta 22% em relação ao trimestre anterior, mas cai 6% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. O único ponto aqui que a gente possa ficar olhando, assim, o que vai acontecer, além da celulose que a gente sabe que a gente tem que acompanhar um pouquinho, mas foi bem positivo no meu entender, é a questão aqui do papel de embalagem do Counterboard, que deu uma diminuidinha aí. Vamos ver como é que sai nos próximos trimestres, né? Então, a evolução aqui do saldo caixa da empresa saiu de 6,5 para 7,0. Né? A empresa está aqui com um endividamento, como nós vimos, de 2,6, bem aqui dentro do normal. Então, tá tranquilo aqui a situação financeira da empresa. E o resultado financeiro, né, sem contar aqui o operacional, o custo da dívida dela e tudo mais, foi até melhor. Saiu de menos 31 para 58 positivo, né? No mesmo período do ano passado estava 77 negativo. Então isso aqui colaborou com a linha do lucro. Então o operacional foi bom, e quando a gente vê o resultado financeiro, melhora ainda mais um pouquinho, deixando o lucro dar um salto ainda maior, né? Ela segue aqui nos investimentos, deu uma diminuída, obviamente, por conta do Puma, que está aqui em fase final já. Isso aqui, o Puma deve ser entregue daqui a pouco, né? Olha só, está aqui, ó, a realizar 11,6, e realizado já foi aqui uma boa parte. Então, tá prestes aí a finalizar o Puma 2, ainda devemos ter um desprender de dinheiro um pouquinho forte no segundo trimestre. Quando comparamos o resultado da Klabin com a expectativa do mercado, eles esperavam o EBITDA de 1,83 o consenso, a XP em 80, o Santander em 84, o Itaú em 85, só para pegar uma amostra aqui, realizou 1,942, então ela ficou 6,1% acima do consenso, 7,9% acima da XP, 5,5% acima do Santander e 5% acima aqui da expectativa do Itaú. Então ela superou as expectativas do mercado. Quando falamos aqui em termos de preço justo da Klabin, temos aqui então um preço justo de R$ 24,99 segundo o mercado, 30% de upside, 26% a Irani e 48% a Suzano. Então o mercado enxerga a Suzano ainda um pouco mais barato, mas a Klabin aqui também tem um desconto interessante. A que tem o menor desconto é a Irani, segundo aqui o consenso. Considere se tornar membro do canal, você vai estar ajudando bastante. E deixa aí também seu like, sua inscrição e o comentário se você gostou do resultado da Klabin ou achou aí não tão bom.
Um abraço e até o próximo. Valeu!